Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos à nossa aula de história. Que saudade de vocês! E que bom que a gente está aqui juntinhos para começar mais uma aula. Então, vamos começar? Bom, na aula de hoje de história, a gente vai dar o mesmo assunto da aula passada, mas com outras atividades, tá bom? Então, todos abrindo o livro de história na página 124. A gente vai continuar falando sobre patrimônio mundial, tá bom? Bom, então, para a gente poder entender qual é a atividade de hoje, a gente vai ler novamente o assunto, tá bom? Da página 124. Patrimônio mundial. Até o ano de 2017, a lista do patrimônio mundial contava com cerca de 1.070 bens inscritos, organizados em 3 categorias: cultural, natural e misto. Ou seja, vocês lembram, cultural tem a ver com coisas que as pessoas que fizeram. Natural foram coisas que a natureza que fez. E misto é quando tem os dois juntos. Segundo os critérios da Unesco, esses patrimônios estão divididos em 5 regiões. Existem 5 regiões no mundo e eles estão divididos nessas 5 regiões, tá bom? Que são a África, Estados Árabes, Ásia e Pacífico, Europa e América do Norte, América Latina e Caribe. Eles estão divididos nessas 5 regiões. E aí, em cada região dessa, há vários países que fazem parte, mas também há vários países que não fazem. E aqui, ó, tem até um gráficozinho da porcentagem de bens que tem cada lugar. Na África é 8,67%, nos Estados Árabes 7,64%, na Ásia e Pacífico 23,58%, na Europa e América do Norte 47,16% e na América Latina e Caribe 12,95%. Existem 193 países no mundo e 167 deles possuem bens na lista do patrimônio mundial, enquanto 26 não têm bens inscritos pela Unesco. Então, aqui na tabela, tem os países que não têm nenhum tipo de bem inscritos, né, na lista de patrimônio mundial da Unesco. E que países são esses? Tem aqui o nome dos países e ao lado os lugares, as regiões. Aí na África, os países que não tem, tá? Burundi, Comores, Djibouti, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Libéria, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Sudão do Sul e Suazilândia. Esses são os países da África. Na América, Bahamas, Granada, Guiana, Trindade e Tobago, São Vicente e Granadinas. Na Ásia, Butão, Brunei, Kuwait, Maldivas e Timor-Leste. Na Europa, Mônaco. E na Oceania, Ilhas Cook, Niue, Samoa, Timor-Leste e Tonga. Esses são os países que não têm nenhum patrimônio mundial escrito nessa lista. E aí, eu fiz umas perguntinhas de acordo com esse texto que eu acabei de ler, que serão as perguntas que vocês têm que responder. Todas as respostas estão no livro e são bem fáceis, tá bom? Então, eu vou começar a explicar cada uma delas. Primeiro quesito. Até o ano de 2017, a lista de patrimônio mundial contava com quantos bens inscritos? E quantos bens contavam? Logo no começo do texto tem dizendo, até o ano de 2007, a lista de bens do patrimônio mundial contava com tantos bens. Aí vocês vão botar a quantidade aqui no primeiro quesito. No segundo, os bens dos patrimônios mundiais, eles são organizados em quantas categorias? Logo depois do primeiro quesito, lá no livro, tem dizendo quantas categorias, que foi até que eu expliquei a vocês. Falei de uma, falei de outra e falei da outra. Aí vocês vão dizer quantas categorias e quais são. No terceiro quesito, os patrimônios mundiais estão divididos em quantas regiões? Também falei com vocês. E quais são elas? Eu expliquei, ó, tem até no gráfico o nome das regiões e tudo mais. No quarto quesito,
Qual é a quantidade de países que possuem bens na lista de patrimônio? Eu estou perguntando quais a quantidade de países que tem algum bem na lista. São muitos, mas lá no livro também tem dizendo e eu também expliquei. E no quinto quesito, vocês vão escrever o nome dos países que não tem nenhum tipo de bem escrito por continente, tá? Primeiro os países da África, depois os países da América, depois os países da Ásia, depois da Europa e depois da Oceania. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Muito simples e muito fácil de responder. E encerramos a nossa aula de hoje, gente. Hoje nossa aula foi curtinha porque o assunto é muito fácil. Foi um assunto que a gente já trabalhou. Então, ó, tá fresquinho aqui na mente. Então, espero que vocês gostaram da aula. Um beijo. Até a nossa próxima aula de história. E eu tô... Ah, e outro recado. Eu tô sentindo falta de vocês me mandando as atividades, gente. Eu sei que vocês estão realizando as atividades, mas me mandem, mesmo que esteja certo. Eu quero ver se vocês estão conseguindo responder. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Então, tchau, tchau. E até a nossa próxima aula de história.